Hoje, quarta-feira, 8 de outubro de 2025, vamos começar a fazer uma nota sobre a transubstanciação e nominalismo. Vamos explicar esses dois conceitos, que são muito importantes para a teologia bíblica cristã. Então, o filósofo Olavo de Carvalho, ele fez uma crítica sobre o nominalismo e sua relação com o conceito teológico de transubstanciação ou consubstanciação ou por fé dos protestantes contrários à transubstanciação, à doutrina católica. O que Olavo diz é que o nominalismo destrói por dentro a transubstanciação. O conceito de idealista e nominalista de Kant, onde tudo é coproporcional à percepção e o esquema lógico interno e estímulos que damos na nossa mente, caóticos que damos em nossa mente uma ordem. Ou seja, o que Kant, segundo a visão de Olavo, eu vou falar essa crítica, o que a gente considera como transubstanciação não é mais do que uma ordenação de um sistema lógico do nosso pensamento, ou seja, só está na nossa cabeça, não é uma realidade, é uma ordenação dos estímulos caóticos que os sinais exteriores produzem no nosso intelecto. Essa é uma ideia nominalista ou idealista. E ele acha que Olavo acha que esta tese é impossível. Né? Por quê? Porque ele argumenta que Deus, ao criar todas as coisas, também criou a possibilidade do nosso intelecto de captar a realidade que ele criou, as leis da realidade que ele criou e dos fenômenos reais que acontecem no exterior. E o positivismo, que foi uma corrente político-filosófica no Ocidente, muito importante no Brasil, adotou essa corrente de Kant. E se mente é corpo e corpo são heterogêneos, se os conceitos não foram colocados na mente, então não existe uma criação no nosso intelecto, na nossa alma, psique, que perceba a unidade entre o espírito e o corpo, entre o universo espiritual e o universo material. Como é que poderia então Jesus se encarnar na matéria, né? O verbo se encarnar na matéria? Claro, aí o que Olavo quis dizer é que nós, como cristãos, cremos na encarnação do verbo, Jesus, do Espírito de Deus, o Espírito Criador, Jesus, não gerado, o Pai, e o Filho gerado na eternidade, se tornou matéria e habitou entre nós, como diz São João. Então, isso não pode ocorrer, já que o Espírito não se comunica com a realidade nenhuma. Não faria sentido a crença na encarnação de Deus e do Espírito, o que não faz sentido para essa tese de Kant e dos nominalistas, entre eles o famoso professor Bultmann, maior teólogo cristão do século XX, que nem cristão era, né? E essa escola nominalista e kantista, idealista alemã, por 2 séculos, era apenas uma escola considerada na igreja, na universidade, onde tinha grande influência da igreja cristã, como uma escola ateísta. Né? Eles eram considerados ateus. Até que, segundo o professor Olavo, Lutero, que era nominalista, logo Kant foi depois de Lutero, mas ele era nominalista, então o kantismo na época de Lutero era chamado de nominalismo. O principal nominalista era Guilherme de Ockham. Ele tratou de justificar a Eucaristia, mas ele tinha esse problema, porque ele acreditava no nominalismo, que a matéria e o espírito não se comunicavam. Então ele criou um conceito híbrido em cima do muro, né, que é o conceito, a consubstanciação.
Então, se espírito e matéria não têm união, que não se comunica, nem o realismo da unidade do corpo e da matéria e espírito, mas nega-se de uma forma sutil na consubstanciação, então Cristo também não se transforma de verbo e espírito em homem, mas ele está presente consubstancial. Ele está junto com a substância do pão e do vinho. Isso é uma solução que, segundo Olavo, ela é reducionista e que se assemelha à tese da transubstanciação memorial, na memória, né? E não resolve. Então isso nega a nossa transformação como comparticipante da cruz no sacramento. E aí ele cita a questão do bom ladrão, o ladrão arrependido, né? Que se tornou bom porque arrependeu-se, foi salvo sem a Bíblia, com o sofrimento de Cristo e o dele junto, né? Então o que ele quer dizer é que, alguns argumentos, como é que o ladrão arrependido se salvou? Se ele não tomou o pão nem bebeu o vinho, não tinha se convertido, né? E ele creu. Então o sacramento aí, no entanto, isso aí é fácil de responder, porque Jesus, ele coloca uma ordem, né? Ele disse, crê e ser batizado, será salvo. Então o sacramento, ele não é necessário para a salvação, mas ele segue a salvação. E como o ladrão não precisava mais viver, ele ia morrer, né? Ali na cruz, nos seus últimos suspiros, ele não precisava daquele sacramento para fortalecer, e ele estava próximo de Cristo, visualmente, seus sentidos estavam diante de Cristo, então ele não precisava do sacramento de Cristo naquele momento. Bom, aí Calvino, ele piora a coisa, né? Porque ele nem consubstanciação ele admitiu, mas Cristo está em espírito e para a fé, né? Ali pela fé do crente, mais ou menos isso que eu entendi. Ora, o Logos é a substância do espírito que externa carne da hóstia, na carne da hóstia. E esse se transforma em imagens do Logo. E ainda mais, o professor Lavo ainda cita que os milagres eucarísticos provam a ciência da transubstanciação em matéria, provando a comunicação, causa e efeito do espírito e matéria. Então, os milagres eucarísticos são catalogados aí mais de 150, mas já existem milhares, né? Então, alguns acusam de nós que cremos na transubstanciação sermos a favor da antropofagia. Sim, mas não a antropofagia limitada, que é aquela que os índios comiam a carne do corpo da pessoa e depois o corpo da pessoa desaparecia. Não? O corpo de Cristo não desaparece, porque ele se multiplica. Quanto mais se celebra a Eucaristia e a transubstanciação acontece e as pessoas se alimentam da carne e do sangue de Cristo, os cristãos que se arrependem, mais aquele pão se multiplica, como no milagre dos 5.000, dos 4.000. Assim como também a sarça não arde, mas Deus quis que ela ardesse diante de Moisés, né? Então, portanto, a vontade primeira, ela é poderosa para prover os meios da nossa salvação. Então, crer na substanciação é um escândalo também do senso comum e natural. Só Jesus nos salva sofrendo como corpo dele. Mesmo que a gente chore e grite. Esse sofrimento da cruz é necessário na Eucaristia, ter esse sentimento de sofrimento com Cristo. E se fazer um na cruz, como Cristo Jesus falou,
todo dia tomar a sua cruz e me seguir. Portanto, baseado nessa crítica de Olavo, eu fiz esse artigo. E estou gravando essa nota para o YouTube no canal Jesus Cristo Nazareno Ressurreto. Transubstanciação e nominalistas e protestantes. 2025, outubro, hoje é 8, quarta, VA. A vontade primeira do Pai foi criar os universos para a glória de seu Filho amado, como ensina Paulo o apóstolo. Ninguém estava lá para aconselhar a primeira vontade. Ao gerar na eternidade o seu unigênito Filho e o amado Pai, do qual vem a fonte de todas as graças e dons, também criou com ele as consciências racionais e religiosas dos anjos santos e nossas, para adorar o unigênito Salvador. O unigênito, então, nos ensina nos Evangelhos que ele com o Pai é um e tem vontade sobre todos os universos e consciências. Quis o bendito multiplicar os pães eucarísticos para a multiplicação do cardume santo do seu corpo, e por isso potencializou a transubstanciação. Isto não significa que todos os pães eucarísticos se tornarão, por sua vontade, um milagre, como o de Lanciano, pois findaria o conceito de milagre ou inverteria. Mas mesmo assim, o milagre que não acontece em ato, acontece em substância, consagrada em carne e sangue de Cristo. E a multiplicação acontece na transubstanciação eucarística da consagração. Amém? Então, espero que tenham gostado do artigo, entendido porque nós cremos e a Bíblia professa a doutrina da transubstanciação eucarística e consagração. Amém? Então, se você também não aceitou esse corpo de Jesus, esse sangue